Olá, pessoal! É ótimo ter vocês aqui novamente. Agradeço a presença de todos e desejo uma semana excelente. Atualmente, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro, já completando 5 rodadas até o momento. É verdade que ainda estamos no início, mas estar no topo após 2 vitórias recentes é motivo para comemorar. Esses pontos podem ser decisivos quando a competição se aproximar do fim. Quero analisar com vocês como a mídia está reagindo a essa posição de destaque do Palmeiras. Aprecio esse tema, pois expõe a parcialidade que alguns demonstram. Farei uma pergunta a respeito disso e também abordarei alguns aspectos do nosso time, principalmente sobre o desempenho do goleiro, além de querer saber quais são os planos do técnico para os próximos jogos. Pretendo também destacar um jogador em particular. Falando do jogo, o Palmeiras garantiu a liderança com a vitória sobre seu adversário. Enfrentar este time fora de casa não é uma tarefa simples. Anteriormente comentei que eram 25 partidas, mas na verdade eram 23, e eles estavam invictos há mais de 23 jogos. Essa sequência é impressionante no contexto do Campeonato Brasileiro. No torneio do ano passado, mantiveram essa invencibilidade em casa. No primeiro tempo, nossa atuação foi superior. Mas no segundo tempo, acabamos recuando um pouco, o que dificultou a exploração dos contra-ataques. É essencial lembrar que uma partida de futebol tem a duração de 90 minutos e dominar essa totalidade de tempo é um desafio. Em determinados momentos, o time adversário pode se destacar, mesmo que esteja passando por uma fase complicada. O resultado obtido foi excepcional e merece reconhecimento. É evidente que a equipe ainda tem pontos a melhorar, mas o avanço que apresentaram é notável, especialmente agora que ocupam a liderança da competição. Observando uma análise interessante sobre o desempenho do time, é possível entender melhor essa posição e a invencibilidade, pois o Palmeiras ainda não conheceu a derrota até agora, o que causa desconforto em alguns setores. Agora, deixo uma pergunta para você que está assistindo. Não acha que o Palmeiras não apenas está jogando bem, mas também encantando com seu estilo de jogo? Precisamos compreender que a abordagem do Palmeiras sob a direção do técnico é diferente. Historicamente, o Palmeiras sempre foi visto como uma equipe que proporciona um espetáculo, mas a fase atual sob essa gestão é mais voltada para eficiência e competitividade do que para o show. O time ainda tem caminhos a percorrer, mas a evolução é visível. Curiosamente, agora que a invencibilidade e a liderança estão em foco, recordo de um momento em que um time rival venceu um adversário por um grande placar e não houve questionamentos sobre sua liderança. Se outro clube estivesse na mesma posição de liderança, será que as críticas seriam equivalentes? Isso é o que quero destacar. A Sociedade Esportiva Palmeiras não deve ser menosprezada. Observem como estão tratando um time que obteve vitórias fora de casa, tanto contra um rival tradicional quanto contra outro. O Palmeiras enfrentou um calendário mais desafiador nessas 2 últimas rodadas se comparado a outro time, que na minha visão ainda irá... Eu afirmo que a Sociedade Esportiva Palmeiras não deve ser subestimada. É importante observar a trajetória que a equipe vem trilhando, com vitórias sobre o Internacional e o Fortaleza fora do seu estádio. O Palmeiras enfrentou o calendário mais desafiador nestas 2 rodadas, se comparado ao do Flamengo, que, em minha opinião, será o principal rival na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. É difícil imaginar que outro time consiga se inserir nessa briga. Embora no futebol tudo pode acontecer e surpresas possam surgir. No entanto, não consigo enxergar outro clube que tenha a energia necessária para competir de igual para igual em um campeonato brasileiro tão extenso. O Flamengo, por exemplo, teve jogos mais acessíveis, enfrentando o Juventude em sua casa e o Vasco no Maracanã, enquanto o Palmeiras encarou desafios mais complexos, mas conseguiu abrir uma vantagem significativa. Isso é um grande mérito da equipe, que justifica sua invencibilidade e sua liderança. Outro aspecto notável foi o goleiro, que defendeu um pênalti recentemente, o que me chamou a atenção. Essa foi a 15ª defesa em cobranças de pênaltis que ele fez defendendo as cores do clube. Não é comum ver um goleiro com tantas defesas em disputas assim, já que muitas vezes ele consegue pegar 1 ou 2 em uma única competição, e a defesa que ele realizou foi crucial.
Muitas pessoas lembraram da defesa que ele fez em uma cobrança de pênalti de um jogador adversário no Campeonato Brasileiro de 2023, pois a situação foi bastante similar. Eu fui conferir as imagens e, para aqueles que me seguem nas redes sociais, é importante mencionar que sempre trago novidades. O goleiro tem se mostrado essencial para a equipe. Além disso, estamos percebendo a evolução de alguns jogadores, como o atacante, que fez uma grande partida. Ele criou uma oportunidade clara para um companheiro, que acabou não conseguindo converter. É importante notar que esse companheiro não tem se destacado nas últimas partidas, mas é evidente que o coletivo da equipe está melhorando e se tornando mais competitivo, com novos talentos se destacando. Fico um pouco preocupado com o fato de um jogador ainda não ter marcado, mas acredito que em breve ele irá balançar as redes. O Palmeiras demonstra ser um time extremamente eficaz, e essa é a melhor fase sob o comando de seu treinador. É gratificante ver o goleiro se recuperando, especialmente considerando que eu mesmo já critiquei seu desempenho em outras ocasiões. Se o jogador ainda não fez gols, tenho certeza de que ele irá marcar em breve. O Palmeiras está apresentando uma eficiência impressionante, e essa fase é a melhor da equipe sob a liderança do treinador. É interessante observar o goleiro se reerguendo, pois já critiquei seu desempenho e até sugeri que o clube pensasse em contratar um novo arqueiro. Acredito que a equipe deve ter uma concorrência interna de alto nível e os jogadores em melhor forma devem ser escalados. O goleiro teve um bom desempenho nas últimas 2 partidas contra o Internacional e o Fortaleza. Como costumo afirmar, quando critico jogadores ou o treinador, meu objetivo é que eles evoluam, pois quem se beneficia com isso é o Palmeiras e ficarei muito satisfeito com a melhora. Agora, sobre o jogador que está se recuperando, o que vocês acham que o treinador deve fazer quando ele voltar? Para mim, fica claro que, ao retornar, ele deve começar no banco e lutar por seu lugar na equipe. Não deve haver titularidade garantida. Ele precisa entrar em campo e provar que pode ser titular. Ele é um jogador extremamente vitorioso, decisivo, faz gols em finais e é o que mais balançou as redes nessas partidas com a camisa do Palmeiras. No entanto, ele precisa produzir. Se conseguir, deve ser titular. Caso contrário, qual o problema em ser reserva? Acredito que seria um erro do treinador garantir a posição de titular ao jogador assim que ele retornar da lesão. E sobre o companheiro que mudou de posição, precisamos ser francos. Ele não está jogando como já fez em outros momentos. Já ouvi algumas pessoas comentando que o clube vendeu o jogador por um valor muito baixo, 60 milhões de euros. Na verdade, ele não foi vendido, apenas teve sua multa rescisória paga, e isso é um procedimento comum. Agora fico me perguntando, será que esse foi um preço justo? Será que 60 milhões de euros foi realmente pouco? Há quem tenha comentado que deveríamos ter recusado essa oferta na época. Será que deveríamos ter feito isso, mesmo agora que o jogador está apresentando oscilações? É compreensível para um jovem de 17 anos que passou por uma alteração de posição. O que devemos considerar agora, penso, será que a venda foi feita a um valor muito baixo? Será que 60 milhões de euros foi uma quantia insuficiente? Alguns mencionaram que deveríamos ter dito não naquela ocasião. Então seria mesmo o caso de recusar? O jogador em questão está apresentando oscilações, o que é absolutamente normal para alguém de 17 anos, ainda se ajustando a uma nova função. Ele tem um talento notável e um potencial extraordinário, mas assim como muitos outros, atletas também enfrentam momentos menos eficazes, né? Portanto, não havia muito o que alterar, o jogador foi negociado, a multa foi quitada e, na minha visão, a transação foi feita de maneira razoável. Até porque ele terá termos similares, pelo que sei, a outro jogador que vem se destacando. Isso irá beneficiar o clube financeiramente por um período considerável. Ademais, se ele não estiver em boa fase, a comissão técnica tem a opção de retratar outro jogador na equipe, ou até deixá-lo no banco, já que não é imprescindível que todos estejam entre os 11 melhores. Um defensor tem mostrado um desempenho excepcional, sendo peça-chave do time. Se ele não estiver em sua melhor forma e um atleta reserva estiver jogando melhor, não há problema em realizar essa troca. Temos muitas competições pela frente, podendo contar com 15 jogadores em uma partida, na verdade 16, incluindo os 5 reservas e os 11 titulares.
Assim, na minha opinião, não é um obstáculo que um jogador permaneça no banco. E você, como vê essa situação? Um abraço e continuamos juntos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O futebol brasileiro ganha mais um capítulo de peso em sua história com a chegada de Ángel Di Maria ao Palmeiras. Aos 36 anos, o astro argentino, campeão do mundo em 2022, desembarca em São Paulo para vestir a camisa alviverde em uma das contratações mais impactantes da temporada. O anúncio oficial foi feito na manhã desta segunda-feira, movimentando as redes sociais e gerando enorme expectativa entre os torcedores palmeirenses, com passagens vitoriosas por gigantes como Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United e Benfica. Di Maria traz consigo um currículo invejável e uma bagagem de experiência que promete elevar ainda mais o patamar da equipe comandada por Abel Ferreira. Sua chegada marca não apenas o investimento ambicioso da diretoria palmeirense, mas também o desejo do jogador de encerrar a carreira em alta, disputando títulos em um dos clubes mais organizados do continente. Di Maria já realizou exames médicos e deve ser apresentado oficialmente ao lado da presidente Leila Pereira no Allianz Parque nos próximos dias. A expectativa é de que ele esteja à disposição para o início da fase decisiva da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, competições em que o Palmeiras busca o protagonismo. Dentro de campo, a expectativa é que o argentino atue como meia ou ponta, posições nas quais se destacou ao longo da carreira, sendo conhecido pela precisão nos passes, qualidade nas bolas paradas e poder de decisão em jogos grandes. Fora das quatro linhas, sua presença promete também inspirar os jovens do elenco, como Endrique e Luiz Guilherme, além de atrair ainda mais visibilidade internacional ao clube. O Palmeiras aposta que a contratação de Di Maria será o diferencial na briga por títulos em 2025. E os torcedores, empolgados, já sonham com mais uma volta olímpica. Agora guiados pela genialidade do camisa 11 da Argentina, apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!